O quokka e o gato marsupial pertencem à família de animais mais famosa da Austrália, os marsupiais. Existe uma grande variedade deles. Eles podem se alimentar de pasto, de folhas e de carne. Dois dos menores membros dessa família mostram suas maiores diferenças. O gato marsupial é um poderoso caçador independente e é carnívoro. O quokka, que é menor e mais sociável, vive em grupos. E tem um jeito encantador. Ambos são raros, mas enquanto um é tímido e arisco, o outro gosta de estar à vista do público. Ambos são nativos da Austrália. Vivem nas florestas e ilhas deste vasto continente antigo, que é o lar de alguns dos animais mais incomuns e fascinantes do planeta. Esta é a vida secreta dos pequenos marsupiais. Segredos da Austrália selvagem. Mini marsupiais. A 19 quilômetros da costa de Perth, no oeste da Austrália, fica a ensolarada ilha de Rottnest. Pouco mais de 18 quilômetros quadrados de calcário estão cobertos de areia e vegetação. Com menos chuvas que o continente ao lado, ela desfruta de um clima agradável de invernos quentes e verões frescos. É um habitat ideal para muitos animais e possui uma grande quantidade de pássaros. Existem muitos leões marinhos brincalhões nessas águas costeiras. Há outro animal que vive aqui, e ele é o habitante mais famoso da ilha. O quokka. Esse pequeno marsupial noturno tem cerca de 40 a 50 centímetros de comprimento, com uma cauda com 2/3 desse tamanho. Um adulto pesa entre 2,5 a 5 quilos e tem o tamanho e o peso de um gato doméstico. Com olhos brilhantes, pelo curto e denso de coloração marrom acinzentado, braços pequenos e patas traseiras feitas para pular, esse é um dos menores ualabis, primo do canguru. Mas o canguru cinza oriental é 4 vezes mais alto que o quokka e 14 vezes mais pesado. As pernas do canguru são mais musculosas e poderosas, mas as patas traseiras do quokka são mais esbeltas, visto que precisam mover uma carga muito mais leve. Mas é fácil ver a semelhança quando eles estão pulando. Essa é uma maneira eficiente de percorrer o terreno áspero e irregular da Austrália, às vezes em alta velocidade. O canguru pode facilmente chegar a 64 km por hora, enquanto o quokka consegue obter uma velocidade bem menor, de 12 km por hora. A cauda grossa e musculosa dos cangurus pode atuar como uma terceira perna e o ajuda a manter o equilíbrio ao pastar. A cauda do quokka é muito mais fina, mas como a do canguru, funciona como um contrapeso ao correr.
Existem entre 8 e 12 mil quokkas vivendo em Rottnest, nos lugares mais selvagens da ilha, e bem ao lado dos moradores humanos. Eles gostam de passear nas áreas pantanosas perto dos lagos salgados naturais da ilha. A vegetação composta de urzes oferece a eles acesso às ervas e plantas que comem. Para o carismático quokka, a vida em Rottnest oferece mais do que apenas comida. Também oferece proteção. Como um mamífero pequeno, indefeso e terrestre, o quokka normalmente seria uma refeição saborosa para qualquer predador. No continente, sim. Mas em Rottnest, os quokkas podem ficar tranquilos. Não há predadores aqui. Os quokkas são endêmicos do sudoeste da Austrália e costumavam ter populações saudáveis no continente, até a introdução da raposa vermelha da Europa no século XIX. Desde então, tanto as raposas quanto os gatos domésticos ajudaram a diminuir o número de quokkas no continente. Eles sofreram uma grande perda de população e estão listados como vulneráveis. Mas a ilha de Rottnest se separou do continente há cerca de 6.500 anos, devido ao aumento do nível do mar. Raposas e gatos selvagens nunca chegaram aqui, então os quokkas evoluíram sem predadores naturais. E agora, cães e gatos de estimação não são permitidos aqui. Existe um tipo de cobra na ilha, a Pseudonaja affinis, mas esse réptil venenoso geralmente atinge apenas cerca de 1 metro de comprimento, pequeno demais para engolir os quokkas. Como resultado, os quokkas da ilha ficaram livres para construir sua base populacional. Mas sua falta de predação também significa que seus níveis naturais de medo diminuíram, e eles estão felizes em coexistir com os moradores humanos da ilha. É quase pôr do sol, e os quokkas se preparam para deixar seu lugar de sombra fresca, no qual eles descansam durante o dia. Eles começam a se alimentar assim que o dia chega ao fim. Eles são herbívoros e andam em grupos familiares. Se alimentam de grama, de plantas suculentas e de folhas de arbustos. As fêmeas se alimentam com seus filhotes, que na Austrália são chamados de joeys. Um pouco de higiene reforça os laços familiares. E também ajuda a evitar parasitas como carrapatos. Quando a luz finalmente desaparece, eles começam a ir para mais longe em busca de locais com mais alimento.
A milhares de quilômetros de Rottnest, na costa leste do continente, outro marsupial da Austrália também procura comida. Mas este não é um simpático vegetariano. Este é um gato marsupial. Existem 4 tipos de gatos marsupiais na Austrália, todos ameaçados. Dentre estes, o gato-tigre é o maior, com cerca de 5 quilos. Ele é o único com manchas que vão até a cauda. Ele é o maior marsupial carnívoro que ainda existe no continente australiano. Ele habita as regiões costeiras orientais do sul de Queensland, ao norte, até a Tasmânia, ao sul. Em forte contraste com o amigável quokka, o gato-tigre vive sozinho, exceto na estação do acasalamento. Ele prefere as áreas mais selvagens das florestas úmidas, com bons níveis de umidade, muita vegetação densa e grande variedade de presas. Com músculos densos e compactos, garras pontiagudas e dentes muito afiados, o gato-tigre que vive em árvores é um assassino habilidoso. Ele vai atrás de roedores, lagartos, cobras, pássaros, coelhos e presas ainda maiores, como wallabies. Os gatos marsupiais ficam muito à vontade nas árvores. Eles são escaladores experientes e passam muito tempo passando por galhos estreitos com seu excelente equilíbrio. E são saltadores incríveis. Todo cantinho e cada pedaço de casca pode conter uma saborosa refeição feita de insetos. E o gato marsupial explora todas as fontes de alimentos em potencial, por menor que seja. Qualquer coisa que entre no território do gato marsupial pode ser uma presa. Esse rato é o alvo principal do gato marsupial deste território, uma fêmea. Visão e audição aguçadas e um ótimo olfato se combinam para tornar esse animal sorrateiro um caçador eficiente. Ele tem caninos longos e curvos de carnívoros, bons para dar uma mordida fatal na cabeça ou no pescoço. Seus outros dentes são projetados para cortar a carne, e o rato é rapidamente consumido. Ele tem outro recurso de caça,
seus bigodes ou vibriças. Ele pode colocar o rosto na toca de uma presa e usar seus bigodes para detectar movimento. Tudo se combina para formar um predador realmente formidável. De volta à ilha Rottnest, os marsupiais herbívoros que vivem aqui, os quokkas, estão se alimentando juntos. Embora os quokkas vivam em comunidade, eles têm algumas regras sobre seu espaço pessoal. Eles gostam de manter uma certa área ao seu redor livre de outros quokkas. Eles têm uma zona de conforto de cerca de 1 metro e, se alguém chegar muito perto, eles se afastam. Todos os dias, sua missão é obter uma cota de nutrientes e hidratação. O suprimento de água doce na ilha é limitado e a água parada é salgada, então os quokkas não a bebem. Eles devem encontrar outro lugar para se hidratar. Essa jovem mãe está bebendo algumas gotas de água diretamente da grama. Mas é dos alimentos que os quokkas obtêm a maior parte de sua hidratação. Os quokkas se alimentam de plantas com alto teor de água e preferem as plantas novas e suculentas. Obter nutrição suficiente por meio da vegetação é sempre um desafio para os herbívoros. O material vegetal é resistente e fibroso e pode ser difícil de digerir. Os quokkas compartilham algumas características muito úteis dos ruminantes, como gados e ovelhas. Eles têm um estômago com câmaras que decompõem as plantas. Depois mastigam de novo, regurgitando os alimentos que eles engoliram recentemente, mastigando e engolindo novamente para a digestão final. Este macho tem uma preferência por flores. Ele bondosamente abre caminho entre as formigas para poder encontrar seu alimento favorito. Mesmo sem predadores, esses pequenos marsupiais lutam para sobreviver. Todos os anos, é uma corrida contra o tempo para acumular suas reservas corporais. O verão australiano de dezembro a março é seco, com pouca chuva. Para obter hidratação suficiente, os quokkas comem plantas com alto teor de água, mas pouco nutritivas. Mas no final do verão, os quokkas devem começar a procurar plantas bem nutritivas para acumular boas reservas de gordura para o inverno que se aproxima. Mas eles ainda precisam obter hidratação vinda dos alimentos, portanto, precisam encontrar um equilíbrio. Se eles errarem essa mistura delicada, podem ficar doentes e suscetíveis a vírus. O outono é quando os quokkas morrem.
Aqueles que sobrevivem até o inverno, quando há mais chuvas, podem passar a comer plantas nutritivas. Mas muitos nunca terão a chance de fazer isso. Portanto, apesar de não serem animais territoriais, eles protegem boas áreas de pastagem. Esse quokka quer garantir acesso prolongado a esse pedaço de grama nova e suculenta. E seu rival precisa passar longe. Enquanto se alimentam a noite toda, muitos quokkas ficam nos urzais da ilha. Outros vão para diferentes áreas de alimentação. Eles usam as trilhas, os caminhos e até as estradas da ilha. Eles se aproximam cada vez mais das luzes brilhantes, o que os leva até onde as pessoas estão. Alguns já vivem bem próximos das pessoas. E os habitats humanos já fazem parte de sua alimentação noturna. Como esta rua suburbana. Eles se acostumaram a pular na calçada e não se assustam com a agitação humana. De fato, é preciso um helicóptero decolando nas proximidades para finalmente fazer com que eles fiquem atentos. Muitos gostam de passear no antigo quartel do exército. Embora fiquem felizes em passear e se alimentar durante parte do dia, o quokka é principalmente noturno. Mas parece que alguns dos jovens acham essa vida noturna um pouco cansativa. Assim que o sol nasce, os quokkas começam a voltar para suas áreas de abrigo, longe das pessoas, na vegetação rasteira e nos arbustos. Para um quokka, esses locais de descanso diurno são extremamente importantes. Por ser pequeno, o quokka se tornou mestre na vegetação rasteira e suas áreas de descanso tendem a ser túneis curtos feitos com vegetação densa.
Eles fornecem cobertura e, mais importante ainda, sombra do calor do sol enquanto o quokka dorme. Em dias quentes, os machos adultos brigam para ficarem nos melhores locais. Por enquanto, é hora de se aconchegar e dormir o dia inteiro. O carnívoro gato marsupial também gosta de passar parte do dia dormindo, mas se surgirem oportunidades de alimentação durante o dia, o gato marsupial vai aproveitar. Além de ser um excelente caçador, ele também é um alimentador oportunista. Ele come carniça se estiver disponível, assim como qualquer coisa que puder encontrar enquanto passa pela sua grande área de mais de 600 hectares. Um pássaro Halliday deixou seus ovos sem vigilância, contando com a camuflagem do ninho enquanto procura alimento. Eles fazem seus ninhos na grama alta, no chão. Os ovos estão no território deste gato marsupial macho e ele tem um incrível olfato. Os machos são geralmente maiores e mais volumosos que as fêmeas e ocupam áreas ainda maiores. Ele não quer compartilhar. O pássaro está angustiado, mas não há nada que possa fazer. Os ovos são um alimento básico para o gato marsupial e são uma importante fonte de nutrição. Ele comeu todos os ovos, mas está farejando outra coisa. E ele ainda está indo atrás dessa coisa. Perto dali, um casal de galás, que são uma família das cacatuas, dispara o alarme. Ao contrário do pássaro Halliday, essas cacatuas fazem seus ninhos nas árvores. E esse casal tem um ninho cheio de ovos nas proximidades. Eles não estão a salvo do gato marsupial. Uma escalada dessas é algo muito fácil para ele. A parte macia de suas patas se estende até as articulações do pulso e do calcanhar. E são ásperas, uma adaptação perfeita para poder se agarrar nas árvores.
Suas garras afiadas, semelhantes à dos felinos, agem como travas. Seu olfato aguçado está dizendo que ele ainda está no caminho certo para alcançar os ovos, mas algo o distrai. Ele encontra alguns insetos debaixo da casca da árvore, e esta refeição fácil parece saciá-lo por enquanto. Dessa vez, os galás ficam com os ovos. De volta à ilha Rottnest, os quokkas estão ocupados se alimentando. O quokka e o gato marsupial são animais muito diferentes, mas ambos são marsupiais. Animais com bolsas para criar seus filhotes. Este filhote tem alguns meses, mas os marsupiais dão à luz a filhotes muito subdesenvolvidos. Eles geralmente nascem do tamanho de uma lentilha, ou, em animais maiores, como os cangurus, como uma bala de goma, e se arrastam para a bolsa onde continuam a crescer, ao contrário dos mamíferos placentários, que nascem totalmente desenvolvidos. Algumas bolsas ficam viradas para trás, como a dos wombates. Esses marsupiais escavadores passam grande parte do tempo cavando, então uma bolsa voltada para trás garante que ela não se encha de terra. A bolsa do canguru talvez seja a mais conhecida pelos humanos. Músculos poderosos parecidos com o esfíncter mantêm o bebê seguro lá dentro, até que ele tenha idade suficiente para se tornar mais independente. Mas o curto período no útero em comparação com um tempo relativamente longo de desenvolvimento na bolsa é uma das características que definem os marsupiais. E a Austrália tem mais marsupiais do que qualquer outro lugar do mundo. Fósseis sugerem que o primeiro marsupial se originou cerca de 125 milhões de anos atrás, no que hoje é a China. Mas depois fez parte do antigo supercontinente da Laurásia. Acredita-se que esses primeiros marsupiais se dispersaram para o sul no outro supercontinente da época, o Gondwana. Essa massa terrestre continha o que se tornaria as Américas, a Antártica e a Austrália. Quando o Gondwana começou a se dividir, há cerca de 45 a 50 milhões de anos, a Austrália se separou e começou a se deslocar para o norte, levando consigo os marsupiais agora isolados. Alguns foram deixados para trás, principalmente na América do Sul, mas a maioria dos marsupiais ficaram na Austrália. Enquanto a Austrália se deslocava para o norte, não passou por muita glaciação, terremotos ou atividades vulcânicas. Sem eles para agitar e renovar a Terra, o solo permaneceu com uma qualidade relativamente baixa. Isso favoreceu os marsupiais, cuja taxa metabólica é cerca de 30% menor que a dos mamíferos placentários, o que significa que eles precisam consumir muito menos energia para viver. Com pouca concorrência dos mamíferos placentários, os marsupiais prosperaram e se diversificaram em seu novo continente. Porém, hoje alguns dos marsupiais restantes estão tendo mais dificuldade.
Enquanto os membros maiores da família, como os cangurus, têm populações saudáveis, seus primos menores estão lutando. Este marsupial do tamanho de um coelho, o betonja, foi espalhado pelo continente e agora sobrevive em populações pequenas e fragmentadas. Seu habitat preferido são as florestas de eucalipto e bosques gramados, exatamente o tipo de terra que é limpa para o desenvolvimento humano. Embora seja capaz de produzir 3 filhotes por ano, ele não pode acompanhar a perda de habitat combinada com a predação de raposas e gatos não nativos. O diabo da Tasmânia, mal-humorado e violento, também não é páreo para as doenças, a perda de habitat e os acidentes de trânsito. Agora seu número é tão baixo que os especialistas estão preocupados com a falta de diversidade genética entre os sobreviventes. Os gatos marsupiais também tiveram seus números drasticamente reduzidos pela destruição de habitat e pelo veneno deixado para matar raposas e dingos. O número de quokkas e de gatos marsupiais são considerados ameaçados e os gatos marsupiais são tidos nacionalmente como ameaçados de extinção. Ao contrário dos quokkas de Rottnest, os gatos marsupiais não têm o luxo de ter uma ilha protegida e correm um risco específico, causado por um dos maiores assassinos de vida selvagem nativa da Austrália, o sapo cururu. Este grande anfíbio foi introduzido aqui em 1935, vindo de sua terra nativa, as Américas do Sul e Central. Ele foi trazido como um meio de controlar pragas de besouros em uma das plantações mais importantes da Austrália, a cana-de-açúcar. Ele não apenas falhou nesse objetivo, como também teve um impacto catastrófico na população animal nativa. O sapo cururu parece ser uma refeição fácil para um carnívoro faminto, mas ele exala um veneno por suas glândulas que se espalha por toda a sua superfície superior e mata quase tudo que tenta comê-lo. Se ele morrer perto de uma fonte de água, vai contaminar a água e qualquer animal que beba dela será envenenado. Sua introdução foi um desastre e suas populações estão se espalhando rapidamente por todo o país. Carnívoros como os gatos marsupiais foram particularmente afetados. Os anfíbios fazem parte de sua dieta normal, então eles caçam sapos cururu sem saber do perigo. E a outra espécie introduzida que também está ajudando a causar o desaparecimento dos gatos marsupiais. Do tamanho e peso de um gato comum, os gatos marsupiais não são páreo para a faminta raposa. Por baixo de seu exterior impetuoso, há um animal em perigo muito real de extinção. Os gatos marsupiais precisam que seu ambiente seja perfeito. Eles geralmente escolhem um habitat que tenha mais de 600 milímetros de chuva por ano. Eles precisam que a área tenha bons locais para ninhos, como troncos caídos, pequenas cavernas ou fendas nas rochas. E sua área de caça precisa ter cerca de 80% de cobertura densa para que possam procurar e perseguir suas presas. A cobertura das árvores também é importante. Se a metade dessa vegetação for removida, todos os gatos marsupiais sairão dessa área. Isso os deixa especialmente vulneráveis quando a terra é desmatada pelos seres humanos para desenvolvimento. O crescimento lento da população deles não ajuda.
Os gatos tigres fêmeas só se tornam sexualmente maduros aos 2 anos de idade e morrem por volta dos 5 anos, provavelmente tendo apenas 12 filhotes ao longo da vida. Esse gato marsupial fêmea teve 3 filhotes esse ano. Tanto os machos quanto as fêmeas se acasalam com múltiplos parceiros durante a época de reprodução no inverno, e esses filhotes têm pais diferentes. Isso é chamado de superfecundação. E ocorre quando óvulos separados no mesmo ciclo ovulatório são fertilizados por pais diferentes. É comum em cães e gatos e é possível, embora raro, em humanos. Esses filhotes têm 10 semanas de idade. Como todos os marsupiais, ela teve um curto período de gestação, 21 dias, e deu à luz a um filhote cego muito subdesenvolvido. Eles tiveram que se arrastar do canal do parto até a bolsa da mãe para chegar até a mama e ficar em segurança. Por causa dessa jornada cansativa até a bolsa, a maioria dos filhotes marsupiais nasce com membros anteriores bem desenvolvidos, apesar de seu tamanho minúsculo. Isso permite que eles agarrem o pelo de sua mãe. Eles também têm narinas e boca bem definidas para respirar durante a alimentação. Outras partes do corpo, como membros posteriores, podem esperar para ganhar mais forma posteriormente, quando estiverem em segurança dentro da bolsa. Quatro semanas depois, os filhotes desenvolveram pelos mais espessos e densos e uma visão melhor. Eles estão se tornando mais independentes. Agora, eles ficam na toca aconchegante enquanto a mãe sai para caçar. Em um mês, a mãe se tornará cada vez mais agressiva com eles. É uma dica de que é hora de deixar a toca e seguir seu próprio caminho no mundo. Voltando à ilha Rottnest, os quokkas também têm uma taxa de reprodução lenta. Eles atingem a maturidade sexual em cerca de 18 meses e produzem apenas um bebê por ano por cerca de 8 ou 9 anos. Portanto, enquanto o gato marsupial pode ter cerca de 12 filhotes ao longo de sua vida, o quokka terá menos de 10. A fêmea mantém seus filhotes na bolsa por cerca de 6 meses. Depois, ele sai periodicamente, mas continua a se alimentar nas mamas dentro da bolsa da mãe por mais 2 meses. No momento, essa fêmea de quokka está cuidando desse jovem com cerca de 8 ou 9 meses de idade. Ele agora está andando sozinho e está testando sua independência, explorando lugares mais longes por períodos mais longos.
Ele percebe que foi longe demais e começa a voltar. Se algo acontecer com seu filho, a quoca fêmea tem uma estratégia reprodutiva: a diapausa embrionária. A quoca fêmea acasalará novamente apenas um dia após o nascimento do filhote, mas o novo embrião permanecerá adormecido dentro dela. Se o filhote original viver, então o embrião simplesmente se degenera. Mas se o filhote morrer dentro de 5 meses, o embrião adormecido retoma o desenvolvimento e nasce entre 24 e 27 dias depois. Quocas e gatos marsupiais são grandes sobreviventes. Não importa se estão lidando com destruição de habitat, predação ou obtendo nutrição suficiente, a sobrevivência é um desafio constante. Eles podem ser pequenos, mas os mini marsupiais da Austrália são um exemplo impressionante do que torna a vida selvagem dos continentes tão especial. Quer se trate de um predador de tamanho pequeno com habilidades formidáveis de caça, um herbívoro adorável ou qualquer outro exemplo desses extraordinários mamíferos marsupiais. Eles são uma parte importante da vibrante paisagem animal da Austrália.